O garoto tímido que silenciou os insultos. Os valentões não sabiam que era campeão nacional de jiu-jitsu. Matheus Fontes baixou o olhar enquanto caminhava pelos corredores do Colégio Técnico São José. Aos 15 anos, ser o garoto novo outra vez era exaustivo. Seu pai, executivo de uma multinacional, havia sido transferido para esta cidade há apenas 3 semanas, e Matheus já odiava cada centímetro deste lugar. O prédio, com suas paredes amareladas e o brasão desgastado na entrada principal, parecia tão hostil quanto seus novos colegas. Com seu 1,65 m, compleição magra e aqueles enormes óculos que magnificavam seus olhos castanhos, Matheus sabia que projetava a imagem perfeita de uma presa fácil. Isso, somado ao seu sotaque ligeiramente diferente por ter vivido em várias regiões do país, o convertia no alvo perfeito para os predadores sociais que nunca faltavam em nenhum colégio. Matheus suspirou enquanto abria seu armário. Dentro, guardava cuidadosamente sob seus livros a única coisa que realmente lhe importava: uma medalha de ouro do Campeonato Nacional Juvenil de Jiu-Jitsu. Ninguém em São José conhecia seu segredo. Ninguém sabia que o garoto magricelo de grandes óculos levava 8 anos treinando intensivamente, que seu corpo aparentemente frágil ocultava músculos definidos e uma técnica impecável, nem que havia derrotado oponentes que lhe dobravam em tamanho em competições nacionais. E Matheus preferia que seguisse sendo assim. "Ei, você, o novato!" A voz ressoou pelo corredor como um chicote. Matheus fechou os olhos um segundo, contou até 3 e se virou lentamente. Já conhecia essa voz. Pertencia a Ricardo Mendes, o terror do 2º ano. Alto, corpulento, com o cabelo raspado dos lados e um permanente sorriso zombeteiro, Ricardo parecia ter nascido para fazer miserável a vida dos demais. Ao seu lado, como sempre, estavam seus inseparáveis comparsas. João o Magro Pereira, um garoto magro mas musculoso com uma cicatriz sobre a sobrancelha esquerda, e Pedro Oliveira, um rapaz robusto que sempre usava um boné de beisebol ao contrário. "Que você quer, Ricardo?" perguntou Matheus, mantendo a voz neutra, sem inflexões que pudessem interpretar-se como desafio ou medo. "Estávamos discutindo." Ricardo se aproximou, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. "Que você é exatamente? Um nerd, um baitola ou ambas as coisas?" O Magro e Pedro riram como se acabassem de escutar a piada mais engenhosa do mundo. Vários estudantes que passavam por ali diminuíram o passo, antecipando o espetáculo, mas ninguém interveio. Ninguém nunca intervinha. Matheus apertou a mandíbula, mas manteve os ombros relaxados. Seu mestre de jiu-jitsu sempre dizia: "A verdadeira força está em saber quando não usá-la." E este não era o momento. "Tenho aula", disse simplesmente fechando seu armário. Tentou passar junto a eles, mas Ricardo estendeu um braço, bloqueando-lhe o passo. "Não terminei com você, Fontes." Matheus sentiu como a ira começava a borbulhar em seu interior. Poderia ter tomado esse braço, aplicado uma chave simples e ter Ricardo suplicando no chão em menos de 3 segundos. Mas respirou fundo e esperou. "Que você traz na mochila?" perguntou Ricardo, arrebatando-a antes que Matheus pudesse reagir. "Vejamos que tesouros esconde o novato." Matheus deu um passo adiante. "Devolva-me." Algo em seu tom fez com que Ricardo levantasse uma sobrancelha surpreendido, mas rapidamente recuperou sua atitude zombeteira. Abriu a mochila e começou a sacar seu conteúdo, jogando-o ao chão. Livros, cadernos, um estojo de lápis que se abriu, espalhando tudo pelo corredor. Os estudantes que observavam começaram a rir. Alguns sacaram seus telefones para gravar o momento. Matheus permaneceu imóvel, observando como suas pertenças ficavam espalhadas pelo chão. Não por medo, senão porque estava calculando, medindo, avaliando. Era algo que fazia instintivamente. Anos de treinamento lhe haviam ensinado a ler seus oponentes. "Olha isto." Ricardo sacou um pequeno caderno de capas pretas. "Seu diário íntimo? Você escreve poemas de amor, Fontes?" Era o caderno onde Matheus anotava suas técnicas de jiu-jitsu, diagramas, estratégias, reflexões sobre seus combates. "Algo privado." "Devolva-me", repetiu esta vez com um tom baixo, quase um sussurro. "A posição de guarda permite controlar o oponente utilizando as pernas." Começou a ler Ricardo em voz alta, com um tom zombeteiro. "Que merda é isto? Você é algum tipo de karateca frustrado?" Os estudantes riram com mais força. Matheus deu um passo adiante,
Mas nesse momento soou o sinal anunciando o início das aulas, e um professor apareceu ao final do corredor. Ricardo fechou o caderno e o lançou ao chão junto com a mochila vazia. Isto não terminou, Fontes, disse, empurrando-o contra os armários antes de afastar-se com seus amigos, batendo as palmas e rindo ruidosamente. Mateus recolheu suas coisas em silêncio, ignorando os olhares de lástima de alguns e os sorrisos zombeteiros de outros. Havia suportado coisas similares em outras escolas, mas algo estava mudando dentro dele. Cada vez lhe resultava mais difícil conter-se. Talvez seja a hora de deixar de me esconder, pensou, enquanto recolhia o último lápis do chão. Mas não ainda, não assim. As semanas seguintes foram um inferno progressivo. O que começou como zombarias ocasionais se converteu em um assédio sistemático. Ricardo e seus amigos pareciam ter um radar para encontrar Mateus, sem importar onde tentasse esconder-se durante os intervalos. Na cantina, acidentalmente, derramavam comida sobre ele. Em educação física, era o último em ser escolhido para qualquer equipe, e logo era ignorado inclusive por seus próprios companheiros temerosos da associação. Nos banheiros, uma vez, o magro havia tirado a mochila e a havia sustentado sobre um dos vasos sanitários, ameaçando jogá-la enquanto Pedro gravava sua cara de pânico. Mateus suportava tudo com uma paciência que confundiam com covardia. Cada noite, depois de fazer seus deveres, sacava seu tatame portátil e praticava em silêncio em seu quarto. Levava 8 anos treinando para competir, mas agora treinava para algo mais. Sabia que, eventualmente, chegaria um ponto de ruptura. Esse ponto chegou uma tarde chuvosa de outubro, durante o intervalo do almoço. Mateus havia encontrado certo refúgio na biblioteca, um lugar que Ricardo e seus amigos rara vez frequentavam. A senhora Durão, a bibliotecária, era a única pessoa no colégio que o tratava com genuína amabilidade. Você tem muito bom gosto para a leitura, Mateus, lhe disse enquanto ele devolvia um livro sobre filosofia oriental. Não muitos garotos da sua idade se interessam por estes temas. Mateus encolheu os ombros, mas sorriu levemente. Esses pequenos momentos de normalidade eram os que o mantinham à tona. Quando saiu da biblioteca, o corredor estava deserto. A maioria dos estudantes estaria na cantina ou no pátio coberto devido à chuva. Decidiu aproveitar para ir ao banheiro antes de sua seguinte aula. Foi um erro. Apenas entrou. Soube que algo andava mal. Ricardo estava recostado contra as pias, enquanto o magro e Pedro bloqueavam a porta. O haviam estado esperando. Olha, olha, disse Ricardo endireitando-se. Vejam quem decidiu nos honrar com sua presença. O ninja secreto. Mateus se pôs. Rígido. Haviam estado revisando suas coisas novamente. Sabe que é o que mais me fode em você, Fontes? Continuou Ricardo, aproximando-se lentamente. Que você se acha melhor que nós. Te vi, com seus olhares de superioridade, como se estivesse por cima de tudo isto. Não sei do que você fala, respondeu Mateus avaliando suas opções. O espaço era reduzido, mas isso poderia jogar a seu favor se as coisas se pusessem feias. O outro dia encontramos algo interessante na internet, interveio o magro, sorrindo maliciosamente. Buscamos seu nome por curiosidade e... Adivinha que apareceu? Mateus sentiu que se lhe gelava o sangue. Sabia exatamente o que haviam encontrado. Mateus Fontes se consagra campeão nacional juvenil de jiu-jitsu, recitou Ricardo, fingindo ler um titular, com uma bonita foto sua recebendo uma medalha. Que curioso, não? O mesmo magricelo, que não diz nem pio quando lhe jogamos os livros ao chão, resulta que é um campeãozinho de artes marciais. Mateus permaneceu em silêncio, mas sua mente trabalhava a toda velocidade. Já não tinha sentido seguir ocultando-o. Por que não nos mostrou suas habilidades, campeão? Zombou Pedro, avançando um passo. Ou é que só sabe lutar em competições arranjadas? Não quero problemas, disse Mateus, com voz tranquila, mas firme. Deixem-me passar. Os três riram como se houvesse contado a melhor piada do mundo. Escutaram isso? Não quero problemas. Ricardo imitou sua voz, fazendo-a soar aguda e trêmula. Pois adivinha que já os tem, e agora quero ver se você é tão valente como para utilizar seus truquezinhos de Kung Fu contra alguém que não está em um torneio. Mateus suspirou profundamente. Havia tentado evitar este momento por todos os meios, mas já era inevitável. O jiu-jitsu não é Kung Fu, disse, deixando cair sua mochila ao chão. E pela última vez, deixem-me passar. Ou quê? Desafiou Ricardo, empurrando-o com ambas as mãos.
O tempo pareceu desacelerar-se para Mateus. Viu o empurrão vir, notou a postura desequilibrada de Ricardo, o excesso de força que punha no gesto, a soberba em seus olhos que indicava que não esperava resistência. Em menos de um segundo, havia calculado 3 formas diferentes de neutralizá-lo. Optou pela mais simples. Quando as mãos de Ricardo fizeram contato com seu peito, Mateus girou ligeiramente o corpo, tomou uma das munhecas com precisão cirúrgica e utilizou o próprio impulso de Ricardo para desequilibrá-lo. Um segundo depois, o valentão se encontrou com a cara contra a parede, seu braço torcido em um ângulo incômodo, mas não doloroso. Ainda, mas que... começou a dizer o magro, avançando com os punhos em alto. Mateus aumentou levemente a pressão sobre o braço de Ricardo, quem soltou um queixume. Não se movam, ordenou Mateus, com uma voz que nenhum deles lhe havia escutado antes. Não estava gritando, mas havia uma autoridade natural que os paralisou. Um passo mais e lhe desloca o ombro. O magro e Pedro se detiveram, olhando-se confundidos. Esta não era a reação que esperavam do tímido Mateus Fontes. Solte-me, filho da puta, rosnou Ricardo tentando liberar-se, mas cada movimento só aumentava a efetividade da chave. Escutem-me bem, porque só o direi uma vez, continuou Mateus, mantendo a pressão exata sobre o braço de Ricardo. Levo aguentando. Suas estupidezes durante semanas porque não queria problemas. Não porque lhes tenha medo, senão porque sei perfeitamente o que posso fazer-lhes se me proponho. O silêncio no banheiro era absoluto, interrompido só pela respiração agitada de Ricardo. A partir de agora, vão deixar-me em paz. A mim e a qualquer outro estudante ao que tenham estado molestando. Se me inteirar de que seguem assediando alguém, terei que mostrar-lhes realmente o que aprendi em 8 anos de treinamento. E acreditem-me, isto aumentou ligeiramente a pressão, fazendo com que Ricardo soltasse outro queixume. É só o aquecimento. Mateus soltou Ricardo com um leve empurrão, enviando-o contra seus amigos, que o sujeitaram antes de que caísse ao chão. O valentão esfregou o ombro, olhando Mateus com uma mistura de raiva, surpresa e, pela primeira vez, respeito. Você está morto, Fontes, ameaçou, mas sua voz carecia da convicção habitual. Mateus recolheu sua mochila com calma, sem apartar os olhos deles. Há uma diferença fundamental entre você e eu, Ricardo, disse, pendurando a mochila ao ombro. Eu não necessito humilhar outros para me sentir forte. E se volta a tentar comigo ou com qualquer outro, te ensinarei exatamente o que isso significa. Mateus saiu do banheiro deixando os 3 valentões perplexos. Ao fechar a porta atrás de si, notou que suas mãos tremiam ligeiramente, não por medo, senão pela descarga de adrenalina. Pela primeira vez em semanas, caminhou pelo corredor com a cabeça alta. O que Mateus não sabia era que alguém havia visto tudo. Luísa Martins, uma garota da sua classe de literatura, havia estado passando pelo corredor e, através da porta entreaberta, havia presenciado toda a cena e tinha seu telefone na mão. O vídeo se viralizou por todo o colégio em questão de horas. Para quando Mateus chegou em casa essa tarde, já era uma pequena celebridade em São José. Seu telefone, que habitualmente permanecia silencioso, começou a receber notificações constantemente. Solicitações de amizade, mensagens de companheiros que nunca lhe haviam dirigido a palavra, inclusive alguns aplaudindo sua valentia. Isto realmente o que queria? Se perguntou enquanto olhava seu telefone. Não o era. Nunca havia buscado atenção nem popularidade. Só queria que o deixassem em paz. Ao dia seguinte, o ambiente no colégio havia mudado radicalmente. Quando Mateus entrou, os estudantes o olhavam com uma mistura de assombro, curiosidade e, em alguns casos, temor. Os sussurros o seguiam por onde passava. Esse é o que pôs Ricardo no seu lugar. Dizem que é faixa preta ou algo assim. Eu escutei que ganhou competições nacionais. Mateus tentou ignorar os comentários e se dirigiu diretamente ao seu armário. Para sua surpresa, Ricardo e seus amigos estavam ali, mas não com sua atitude habitual de valentões territoriais. Pareciam incômodos, e quando Mateus se aproximou, o corredor ficou em silêncio, todos expectantes. Fontes, disse Ricardo com um tom neutro. Temos que falar. Mateus assentiu levemente, preparado para qualquer coisa, mas o que sucedeu à continuação o tomou completamente desprevenido. O que passou ontem? Ricardo aclarou a garganta, claramente lutando com as palavras. Quero que saiba que não haverá represálias. Foi justo.
Não era exatamente uma desculpa, mas vindo de Ricardo, era praticamente uma declaração de rendição incondicional. Mateus entendeu o difícil que devia ser para alguém como ele aceitar a derrota publicamente. Está bem, respondeu Mateus, abrindo seu armário. O importante é que isto termine aqui. Ricardo assentiu, olhando-o com uma expressão que misturava respeito e curiosidade. Por que não disse nada desde o princípio? Perguntou. Poderia haver nos detido em qualquer momento. Mateus fechou seu armário e se virou para olhá-lo diretamente. Porque não queria ter que demonstrá-lo, respondeu sinceramente. A verdadeira força não está em poder submeter outros, senão em saber quando não é necessário fazê-lo. Poderia haver soado pretensioso em outras circunstâncias, mas depois do sucedido, suas palavras tinham um peso diferente. Ricardo o considerou um momento, logo assentiu lentamente. Você é estranho, Fontes, disse finalmente, mas te respeito. Com isso, Ricardo e seus amigos se afastaram, deixando Mateus surpreendido pelo giro que haviam tomado os acontecimentos. O resto do dia transcorreu de maneira surreal. Companheiros com os que nunca havia falado o saudavam nos corredores. Na cantina, foi convidado a sentar-se em várias mesas diferentes. Inclusive, alguns professores pareciam olhá-lo com novos olhos, ainda que Mateus suspeitasse que também haviam visto o vídeo e não sabiam exatamente como reagir. Durante a classe de educação física, o professor Garcia o chamou à parte. Fontes, escutei que você é bastante bom em artes marciais, disse com certa admiração na voz. O colégio tem um clube de defesa pessoal que está começando. Nos viria bem alguém com experiência real. Mateus o considerou um momento. Poderia pensar, professor. Garcia assentiu, dando-lhe uma palmada no ombro. Tome seu tempo. E por certo, bom trabalho ontem. Alguns estudantes necessitam aprender que há consequências para suas ações. A verdadeira surpresa chegou depois das aulas. Enquanto Mateus se dirigia à saída, Luísa Martins, a garota que havia gravado o vídeo, o interceptou. Olá, Mateus, disse, com um sorriso tímido. Queria desculpar-me por gravar e compartilhar esse vídeo sem sua permissão. Não pensei em como poderia afetar-te. Mateus a observou um momento. Luísa era uma garota tranquila, inteligente, que costumava sentar-se nas primeiras filas em classe. De literatura. Nunca haviam falado realmente fora do contexto acadêmico. Está bem, respondeu finalmente. Suponho que cedo ou tarde ia suceder algo assim. O que você fez foi impressionante, continuou ela. Não só pelo do jiu-jitsu, senão por como manejou a situação. Qualquer outro haveria aproveitado para humilhá-los, mas você deixou a frase no ar buscando as palavras adequadas. Não queria converter-me no mesmo que estava enfrentando, completou Mateus encolhendo os ombros. Luísa sorriu. Exatamente. Isso é o que faz que seja tão admirável. Mateus sentiu que se ruborizava ligeiramente. Não estava acostumado aos elogios diretos. Alguns amigos e eu vamos reunir-nos na cafeteria do centro comercial, disse Luísa, jogando nervosamente com a correia de sua mochila. Para estudar isso, você gostaria de vir? O convite o tomou por surpresa. Depois de semanas de sentir-se invisível, ou pior ainda, como um alvo para as zombarias, ser incluído em algo tão normal como uma reunião de estudo parecia quase irreal. Me encantaria, respondeu com um sorriso genuíno. Enquanto caminhavam juntos para a saída, Mateus reflexionou sobre como havia mudado tudo em apenas 24 horas. Não era só que houvesse ganhado respeito por enfrentar-se aos valentões. Era mais profundo que isso. Pela primeira vez desde que chegou ao colégio, se sentia cômodo sendo simplesmente ele mesmo. Já não tinha que esconder-se, já não tinha que pretender ser menos do que era. Nos dias e semanas seguintes, a vida no colégio seguiu transformando-se. Ricardo e seus amigos, surpreendentemente, cumpriram sua palavra e deixaram de assediar não só a Mateus, senão a qualquer estudante. Não se converteram em santos da noite para o dia, mas sua conduta melhorou notavelmente. Era como se o incidente houvesse servido de catarse para todo o colégio. Mateus aceitou finalmente a proposta do professor Garcia e começou a ajudar no clube de defesa pessoal. Para sua surpresa, muitos estudantes se interessaram, incluídos alguns que antes haviam sido espectadores passivos do assédio que sofreu. Durante uma das sessões, uma garota do primeiro ano levantou a mão timidamente. Isto realmente serve. Em uma situação real, quero dizer, se alguém maior te ataca. Mateus sorriu, recordando como se havia feito a mesma pergunta quando começou a treinar aos 7 anos. O jiu-jitsu foi desenvolvido precisamente para isso.
explicou. Para que alguém menor ou fraco possa defender-se de um oponente maior e forte. Mas o mais importante não é a técnica em si, senão a confiança que te dá saber que você pode defender-se. E por que esperou tanto para usá-lo contra Ricardo? Perguntou outro estudante. Poderia haver o posto no seu lugar desde o primeiro dia, porque o mais difícil não é aprender a lutar, respondeu Mateus recordando as palavras de seu mestre. O mais difícil é aprender quando não fazê-lo. Se houvesse reagido violentamente desde o princípio, só haveria perpetuado o ciclo. Às vezes, a verdadeira vitória está em mudar as regras do jogo, não em ganhar sob as mesmas regras que te prejudicam. Os estudantes assentiram, processando suas palavras. Mateus se deu conta de que estava transmitindo muito mais que técnicas de defesa pessoal. Estava compartilhando uma filosofia de vida. Uma tarde, enquanto recolhia suas coisas depois de uma sessão do clube, se surpreendeu ao ver Ricardo na porta do ginásio, observando em silêncio. "Posso falar com você um momento?" perguntou o ex-valentão com um tom inseguro que Mateus nunca lhe havia escutado antes. Se apartaram a um canto do ginásio, longe de ouvidos curiosos. "Tenho estado pensando muito desde... Você sabe", começou Ricardo, evitando seu olhar. "O que fazíamos, o que eu fazia, não estava bem." Mateus assentiu, dando-lhe espaço para continuar. "Meu pai sempre dizia que há que ser o mais duro, que se você não pisa os demais te pisarão a você", continuou Ricardo com certa amargura na voz. "Mas o que você fez me mostrou que havia outra forma. Poderia haver me humilhado, poderia haver me quebrado o braço e tinha todo o direito a fazê-lo. Mas não o fez." "Não se trata de direitos", disse Mateus. "Se trata de eleições. Todos os dias elegemos que tipo de pessoa queremos ser." Ricardo o olhou finalmente aos olhos. "Você acha que poderia, você sabe, unir-me ao clube? Quero aprender a ser forte de verdade, como você." A solicitação tomou Mateus completamente por surpresa. Jamais haveria imaginado que seu antigo assediador lhe pediria algo assim. Mas ao olhá-lo viu algo que reconheceu. O desejo genuíno de mudar, de encontrar um melhor caminho. "A próxima sessão é na terça às 4, respondeu finalmente. "Não chegue tarde." Um sorriso de alívio cruzou o rosto de Ricardo. "Ali estarei." "Obrigado, Fontes Ais Mateus", o corrigiu estendendo sua mão. "Você pode chamar-me Mateus." Ricardo tomou sua mão, selando o que parecia impossível há apenas umas semanas. O começo de uma trégua que poderia converter-se em amizade. Essa noite, enquanto praticava em seu quarto, Mateus reflexionou sobre tudo o ocorrido. Havia chegado ao Colégio São José sentindo-se vulnerável, tentando passar desapercebido, escondendo-se atrás de uma fachada que não representava quem era realmente. Havia necessitado um momento de crise para encontrar a valentia de mostrar-se autêntico.